Oi, gente, eu sou Fernanda, CEO e sócia da Alma Mater, e a gente vai tentar ajudar vocês aqui em o que seria melhor para vocês fazerem nessas férias e nas férias de janeiro. Tá? É só para me apresentar, sou Wendy. Claro, eu sou estrangeira, tá? Eu moro no Rio no momento, mas às vezes meu sotaque sul-africano é um pouco estranho, mas fique tranquila, se você não me entende, pode só fazer um comentário no chat. Só para um background rápido da Alma Mater, a gente está há mais de 12 anos que nós ajudamos alunos no Brasil e em outros lugares do mundo a aplicar para universidades no exterior, aplicar também para programas de verão, para cursos no verão. A gente ajuda com graduação, pós-graduação, colégio interno, ou às vezes mudança para uma escola no exterior, MBA, e o nosso papel é ajudar os alunos a tornar o melhor candidato possível para abrir o maior número de portas nas universidades que são as universidades dos sonhos deles. E a gente, às vezes, trabalha com aluno de 2 a 4 anos antes deles se candidatarem para as universidades no exterior. O que fazer nas férias? A gente acha que é importante a gente colocar num contexto as atividades extracurriculares em geral, para vocês poderem entender e até olharem as oportunidades em volta de vocês. A gente vai, além de só dizer, ah, você pode fazer isso, você pode fazer aquilo, a gente vai tentar usar alguns métodos para ajudar vocês a entender o que as universidades estão procurando e o que você pode fazer em cada ano específico do ensino médio, do nono ao terceiro ano. Então, são os 4 últimos anos da escola, que vão ser os anos mais importantes se você vai se candidatar para o exterior. Então, a gente vai colocar esse webinar de hoje, a gente vai colocar também essas atividades num contexto de cada ano, quem está no nono ano, quem está no primeiro ano, quem está no segundo ano, para vocês entenderem como esse processo funciona. E a gente vai depois fazer um jogo de é, colocar uma nota em cada atividade de importância de 1 a 10. Então, a gente vai falar sobre a atividade, vai dizer essa atividade valeria 4 de 10. Mas se você fizer isso e isso, ela pode virar um 8 em 10. Então, a gente vai estruturar assim esse webinar para que vocês tenham ideia do que seria melhor em cada ano do ensino médio e o que as faculdades estão procurando. Ah, perfeito. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar é a região para onde você quer estudar, tá? E se tiver dúvidas, pode botar no chat, a gente vai responder para dúvidas, perguntas depois. Então, para os Estados Unidos, é também um pouquinho de Canadá. Eles têm um processo bem holístico, tá? Sempre vai ter que mandar atividades acadêmicos, as notas de provas e tudo. Mas também nos Estados Unidos, especialmente, eles querem entender quem é essa aluna, fora de sala de aula. Quais são os seus interesses? Quais são os seus valores? O que você pretende fazer na vida? E você tem que mostrar quem você é além da sua boletim, o seu histórico escolar. Tá? Então, ele está olhando, você está dizendo que você quer estudar economia nessa faculdade. Onde a gente pode ver esses interesses, essas qualidades da sua personalidade fora de sala de aula? Tá? Então, se você está pensando em ir para os Estados Unidos, você tem que ter uma abordagem um pouco mais holística. Se você tá, não, eu vou para o Reino Unido, é só vai aplicar para o Reino Unido. O Reino Unido
tem um foco muito mais na parte acadêmica. Você tem que mostrar nas suas atividades, mas eles não têm tanto interesse se você joga futebol, você é capitão da sua equipe, mas eles querem entender quais projetos de pesquisa você já fez, qual livros você já leu, você assistiu um webinar, você participar de um curso acadêmico. Então, você precisa de atividades, mas, no geral, tem que ser ligada mais aos seus interesses acadêmicos, tá? A Europa é o Canadá. Primeira coisa, quando a gente fala da Europa, a gente está falando sobre um continente, tá? Então, cada país vai ter regras diferentes, mas além disso, cada país, ou cada faculdade e cada programa tem requerimentos diferentes. Canadá é um pouco mais parecido do que Estados Unidos, porém, se você quer estudar engenharia, você tem que mostrar todas as suas atividades mais ligadas à física e matemática. Para a Europa, só para te dar um exemplo, para Bocconi, que é muito procurado, eles só querem ver suas notas. A nota do primeiro e segundo ano da escola é a nota da prova de vestibular. Porém, se você quer aplicar para IE você tem uma redação sobre suas atividades fora de sala de aula. Eles têm que mandar um currículo de todas as suas atividades de um nono ano. Eles têm uma pergunta: quando você ganhou seu próprio dinheiro pela primeira vez, que não foi dado para sua família, tá? E também você tem uma entrevista, onde você tem que explorar seus interesses. Então, em Europa, pode ter um Bocconi, que só querem ver as notas, ou você tem que mostrar essas atividades bem holísticas, como na IE, ISAD, Sciences Po, e várias outras faculdades, tá? Então, mas hoje à noite a gente vai falar um pouquinho sobre tudo, mas com foco um pouco mais na parte holística, tá? Agora eu vou só falar um pouquinho sobre como as universidades vão avaliar as atividades, ok? As equipes de admissão, pois pode imaginar, ele está lendo as application depois application, eles querem ver quem é essa pessoa, porque essa pessoa vai ser um aluno que vai um, agregar para o nosso campus, vai ser um bom fit para o nosso campus, tá? E as faculdades estão procurando impacto, responsabilidade, profundidade e consistência. É, na verdade, para a maioria dos alunos que trabalham com alma mater ou que está aplicando para faculdades, não é uma falta de atividades, mas é uma falta de prova de impacto e foco. Então, as faculdades não querem um aluno que fazem 20, 25 atividades. Não, eles querem ter algumas atividades que são significativas é que tem um impacto ao seu redor, tá? Tem que ter alguma coisa que eles podem ver. Ah, antes do que esse aluno fez isso, a, a realidade da comunidade, aula, da turma, da equipe, do bairro, do condomínio foi assim, e depois o impacto foi X, tá? Então, é realmente que a gente tem que mostrar o que você fez, como você e o projeto evoluir ao longo do tempo e quais são os resultados concretos que você pode mostrar para a faculdade, tá? Eu vou te dar um exemplo, a gente vai te dar mais exemplos ao longo do webinar, mas um exemplo de... Pode. Só Hum. ia acrescentar, Wendy, que, por exemplo, quando você está falando, né, de provar o impacto, a responsabilidade, quando a gente está descrevendo, porque vão ter perguntas ou vão ter redações que você vai ter que escrever sobre isso, então, por exemplo, tentar quantificar essas atividades é importante. Então, eu fiz nas férias, eu fiz um projeto comunitário e eu consegui levantar dinheiro para comprar presentes de Natal para as crianças da igreja. Mas eles querem saber
quanto você levantou de dinheiro, quantas pessoas ajudaram, quantos voluntários você conseguiu para ajudar no projeto também. Quantas crianças vocês conseguiram dar presente? Ah, e ano passado foram 10, esse ano foram 20. Depois que eu entrei no projeto, eu consegui dobrar o número de doações. E essa atividade é uma atividade que não fazer um ano e depois parar no ano seguinte não fazer, é continuar a sua atividade através dos 4 anos, se possível, ou dos 2 últimos anos, mas dar essa consistência é continuar, não fazer uma vez e parar e mudar para outra, porque aí mostra que você não se importa tanto, né? Então, só para dar um exemplo, a gente vai dar outros É. exemplos. Sim, também, se você começa a fazer 15 atividades no último ano da escola, as faculdades vão entender, você está realmente fazendo isso para mostrar quem você é como pessoa ou só para botar coisas no application, né? Eles realmente, parece um clichê, mas as faculdades estão procurando jovens que vai mudar o mundo, tá? Então eles querem já ver seu potencial. É uma atividade que é muito comum, é uma atividade bem bacana que muitos alunos fazem, é dar aula de matemática ou dar aula de inglês, talvez para crianças em uma escola pública, ou mesmo na sua própria escola, para alunos mais novos, tá? A gente aqui tem um jeito de falar com um pacto menos, tá? Como ok, eu ajudar os alunos com os trabalhos de matemática é só resumir os conceitos fundamentais, tá? Isso é um jeito de fazer um projeto. Porém, pode ver a diferença aqui. Se você diz, eu vou elaborar planos de aulas relevantes, que são aplicáveis para esses grupos de alunos, com indicadores de progressos mensuráveis. Tá? Isso já dá para a faculdade, não, isso foi uma coisa muito mais organizado. Você não só chegou ajudou um aluno, mas não, você criou planos de aulas, ok? E aulas para alunos de uma situação, como você pode explicar matemática de uma forma interessante? Talvez você criou um jogo para ensinar um conceito matemática. Também recrutar e treinar novos tutores. Ok. Você fala na sua escola, eu vou convidar 5 outras pessoas, alunos, para também ser tutores. O projeto vai crescer e também você pode treinar, criar um guia. E tem um jeito de quantificar a evolução dos alunos. Eu tinha uma aluna, acho que há alguns anos atrás, ela deu aulas só para 3 crianças de inglês, mas ao longo do processo eles fizeram algumas vestibulares e conseguiram entrar em um programa bem forte de inglês. Então, isso foi uma coisa. Eu dei aulas, eu treinei, e depois esses alunos ganharam uma bolsa para entrar nesse programa, que foi bem mais interessante, com mais impacto do que só diz eu dei aulas de inglês, tá? O impacto vem de liderança, metas, resultados, e não só fazer por mais horas. Sim, é importante para fazer, não só fazer um beach cleanup uma vez, ok? Mas não é só fazer por mais horas. Tem que ter uma diferencial para destacar a sua atividade. Às vezes a gente vê que os alunos ficam muito possessivos com seus projetos e não querem, às vezes acham que chamar outras pessoas para ajudar, essas pessoas vão estar tendo vantagem sobre o projeto deles. Não, não, não é verdade. Quanto mais ajuda você tiver, quanto mais você é, conseguir voluntários, você vai conseguir aumentar o seu projeto e causar, como a Wendy falou, mais impacto, mais resultados. Então, assim, não fiquem pensando quando
tiver um projeto que tem que ser só seu. E sim tentar agregar com outras pessoas, chamar amigos, parentes e etc. É Você quer muitas vezes falar bem mais sobre legal se você está saindo da sua escola, você está se formando para passar o projeto para os novos alunos de segundo ou terceiro ano. Então, tem um legado para deixar com sua escola, que também é mais um nível de impacto, que é isso? uma coisa muito bom. Então, a gente vai falar um pouquinho do que começar em cada um dos 4 últimos anos da escola, que são os anos que contam para uma candidatura em uma universidade no exterior. Então, no nono ano, é aquele ano que a gente chama o ano de exploração, de começar a se envolver. Muitas vezes os alunos não sabem ainda para o que eles vão estudar na escola, mas é um ano de se descobrir já e o que você faz nas férias. Pode ser um curso de verão, ou pode ser uma atividade. Você decidiu ir um dia se juntar um pessoal que estava limpando a praia porque você acha que isso é uma coisa importante, ou você decidiu participar de um grupo da escola, um clube que já existe na escola, mas você não tem certeza se vai gostar, se não vai gostar. Então, aqui a gente já começou a colocar uma nota de 1 a 10 da importância dessas atividades. No nono ano, essas atividades ainda não vão ser uma atividade 10, porque você ainda vai ou não continuar desenvolvendo essa atividade até o terceiro ano. Então, participar de um clube na escola é bem legal, porque você vai ter oportunidade de desenvolver mais isso, de mudar o clube, de criar uma ala nova que não tinha. Então, é uma coisa que, como já está ali no seu ambiente escolar, é importante e é uma boa dica. Mas aí a gente pensa, e nas férias? Nas férias eu não vou ter a escola, como isso vai funcionar? Muitos dos nossos clientes continuam os projetos que os clubes da escola criaram durante as férias. Então, pode ser que você esteja num grupo nas férias de uma escola que ajuda crianças do Instituto do Câncer. E nas férias, você pode criar uma atividade, talvez uma colônia de férias no próprio instituto, ou talvez vamos criar um fundraising nas férias, vamos criar uma rifa para ajudar esse clube. Então, assim, não é só porque durante as férias você não está indo na escola que você não pode criar oportunidades para aqueles clubes que você está envolvido durante o ano acadêmico, tá? Então, isso seria assim uma nota 6 de 10 no começo. Voluntariar também como tutor ou numa NGO, ou não importa se é para ajudar a estudar matemática ou se é para ajudar num lugar de animais abandonados, a coisa tem que te tocar de alguma maneira, porque depois você vai falar a respeito. Então, o importante no nono ano é você pegar coisas que você tem alguma paixão a respeito. E não só tipo, eu vou fazer para a faculdade porque eu tenho que fazer para a faculdade, mas tentem já procurar uma paixão e tentem pensar que aquilo não é uma coisa que você vai desenvolver só durante o período escolar, mas que você pode estender para as férias. Um exemplo, por exemplo, se você é da equipe de natação da sua escola, então nas férias você vai para uma colônia de férias e você pode se voluntariar a ajudar o salva-vida da piscina da colônia de férias.
Então, você está Hum, estendendo isso de uma maneira onde você pode, nas férias, dar mais ênfase, mais consistência, mais envolvimento àquela atividade. Mas no nono ano, não se preocupe tanto em ter uma coisa já certa, mas mais um ano de exploração. Uma outra sim, coisa também é um curso online, porque às vezes no nono ano você ainda está muito jovem para fazer um curso presencial ou para ir para um curso no exterior. Então você pode fazer um curso online. Tem muitos cursos online de graça com professores de universidades renomadas. E você pode fazer um curso para principiante, e aí começar a entender um pouco, eu quero fazer economia, não sei nem o que que é economia direito, ou business, ou psicologia, então vou procurar um curso online, ou presencial, mas nessa idade, às vezes é difícil uma coisa presencial fora dos Estados Unidos, do Brasil, que sim. que seja mais acadêmica. Então, não precisa ser 100% acadêmica, mas se você vai numa colônia de férias, mesmo no Brasil, você procura fazer um trabalho na colônia de férias para daqui a 1 ou 2 anos você virar mentor na colônia de Hum, férias e ajudar os professores da colônia de férias. Então, assim, tem todas essas coisas que você pode começar no nono ano. Quem gosta, quem é muito acadêmico e é uma pessoa que gosta de fazer prova, gosta de se desafiar também, as férias é uma boa hora no nono ano para você começar a fazer Olimpíadas Júnior, né? Porque tem por idade. Então, se você é avançado num tópico e tem muito interesse naquele tópico, é uma boa hora para procurar quais as competições que você pode se envolver e começar a estudar nas férias e até ajudar outras pessoas que queiram participar também. uhum, legal. É, sim, mas uma coisa, se você, durante as férias também é legal, se você não sabe o que sua escola tem para oferecer, dá uma Google no website, quais clubes minha escola tem. Porque muitas vezes a sua escola vai ter oportunidades que talvez você não sabe. Ou talvez fazer um Google, ONGs no meu bairro, alguma coisa. Também as férias, se você, eu não sei para onde começar. Ok, isso é bom, isso é o começo. Vamos dar uma pesquisada para achar o que já existe na sua escola, seu bairro, tá? No primeiro ano, é um ano que você já está um pouco mais maduro e os seus interesses já estão. Você pode estar em dúvida ainda, mas você sabe que você é bom você vai melhor numa matéria do que na outra. Isso já é algum indicativo, se você não souber ainda o que você quer estudar. E é um excelente ano para você começar um projeto independente. O que que a gente chama de projeto independente? É você criar algo aonde você viu uma necessidade e você tem um interesse forte sobre aquela área e aí você vai montar um projeto, pode ser na sua escola, pode ser com a ajuda de uma ONG, pode ser na sua igreja, pode ser online e numa conta de Instagram. Então, é você pensar numa coisa que você se interessa muito e começar a traçar esse projeto independente. Quem eu quero atingir? É, como eu vou atingir essas pessoas? Quanto isso vai custar? Onde vai ser? Então, aqueles pontos básicos do projeto. Qual vai ser o nome do projeto? Porque às vezes a gente pega assim, eu e as minhas amigas, a gente faz babysitting durante as férias, a gente cuida de crianças.
e a gente até ganha para isso. E aí a gente pensa e fala: "Ah, você tem um nome, isso pode ser virar uma mini empresa. Então vamos colocar um nome para essa atividade, por quantas amigas são? Quantas crianças vocês ajudam a tomar conta? Ou quantos cachorros vocês ajudam a ir na rua todo dia? Então, vamos dar um nome, vamos criar uma conta no Instagram, vamos fazer um logo. E aí, se você não for boa nessa parte artística de marketing, você já chama outras pessoas para ajudar e para agregar. Ah, eu sou bom nas finanças, mas eu não sou bom no visual, então vou chamar alguém de marketing, alguém que faz artes para fazer um logo para o meu projeto. E aí dá um nome para o projeto. E então começar a trazer gente que se atraia pelo seu projeto. E você vai ser sempre, quando você cria o projeto, você sempre vai ser o criador do projeto, o fundador do projeto. Então não se preocupe em competir com as outras pessoas que estiverem ajudando no grupo, porque cada um vai ter a sua importância. Mas é muito importante você começar a pensar em criar algo seu no primeiro ano, até porque você ainda vai ter 3 anos para que isso cresça. Então, as férias é uma ótima hora para você sentar e começar a brainstorm, a começar a pensar o que que eu vou fazer, o que eu me interesso, vou começar a botar no papel tudo que eu tenho que fazer quando voltar às aulas, porque os projetos contam não quando eles já começaram e já estão em ação, mas esse planejamento anterior, essa pensar no que vai fazer, pensar no logo, pensar no nome, tudo isso já mostrou que você já começou. Tá? Então, às vezes, a pessoa pensa, a gente só começou a ajudar o pessoal dessa escola e a dar aula na áreas de ciência no segundo ano. Ah, mas o primeiro ano todo foi conversa com o diretor da escola, foi colocar no papel o que vocês queriam fazer, quem vocês queriam atingir. Então, tudo isso você pode ser uma boa ideia para fazer nas férias. Isso seria assim um 9 out of 10, né? 9 de 10. Uma outra coisa que no primeiro ano você já pode começar a pensar e que hoje as faculdades estão olhando muito e que também vai te ajudar muito a achar o que é o seu interesse, é você procurar um estágio ou um trabalho voluntariado na área que você acha que você poderia, depois do futuro, se tornar uma coisa que você vai trabalhar. E quando a gente fala estágio, né, é uma palavra assim, como assim estágio no primeiro ano? Eu ainda sou muito jovem, ninguém vai me dar um estágio para fazer. Mas a gente tem que pensar em quem vocês conhecem, quem está perto de vocês. Às vezes a família já tem um negócio, ou o meu tio tem um negócio que eu posso me interessar. E dentro das empresas de pessoas conhecidas, vocês procurarem uma mentoria, porque isso é uma coisa que é bem importante atualmente, é você ter mentores. São pessoas que ao longo do ensino médio te inspiraram, fizeram você decidir o que você realmente quer, ajudaram você a descobrir o que você não quer. Então, o estágio ele é muito importante. E, às vezes, essa oportunidade está dentro da sua casa, na empresa do seu pai, na empresa da sua mãe, ou do seu tio, da sua tia, ou numa ONG que a sua avó participa, ou sua mãe participa. Então, procurar, assim, facilitadores. Isso é uma coisa que vocês vão carregar a vida inteira, é uma palavra que chama network, que são as pessoas que você conhece e que vão poder te ajudar a alavancar. Não tem nada de errado com isso. Não tem nada de errado em pedir ajuda para quem você já conhece, tá? Porque às vezes, não, eu vou
trabalhar na empresa do meu pai, a faculdade vai ver que é a empresa do meu pai. Primeiro, não necessariamente. Mas segundo, não é isso que importa. O que importa é que é o seu interesse, é o que você está aprendendo lá dentro, é que você está lá como se fosse qualquer um outro aprendiz. Então, isso não importa. Pode ser ajudando a servir no McDonald's, pode ser ajudando numa ONG, pode ser shadowing, que a gente chama, né, que é tipo acompanhando alguém dentro da empresa para aprender como é o dia a dia da empresa. Então, isso tudo é muito importante e dá um senso de responsabilidade para vocês. Uma outra coisa para uma pessoa mais acadêmica, e às vezes uma pessoa que quer aplicar para uma área como ciência, tecnologia, matemática, seria pesquisa. Se você é uma pessoa acadêmica, você gosta de pesquisa, você tem uma curiosidade. Então, começar uma pesquisa, existem muitas empresas que ajudam com isso online, né? Que você pode fazer tudo por Zoom, por Teams, e você aplica para fazer uma pesquisa, eles te indicam um professor PhD que vai te acompanhar nessa pesquisa e você começa a desenvolver, aprender a desenvolver mais uma ideia, uma pergunta que você quer responder, tá? Então, tem muito isso online. Se você não quer sair do Brasil, mas quer fazer alguma coisa com o exterior, a parte de pesquisa é bem interessante, porque são trabalhos que são feitos todos virtualmente. E Hum, você pode começar no primeiro ano e desenvolver, terminar mesmo no primeiro ano, ou pode ser uma pesquisa mais longa que vai levar alguns anos, tá? Isso também vai fazer você ter uma mentoria, que é aquilo que eu estava falando, que é super importante, você ter mentores. Então você vai ter contato com alguém que sabe mais que você. E a mesma coisa, se o seu pai é médico e você está interessado na área de ciências, ele pode conhecer alguém que está fazendo uma pesquisa e que quer que você só ajude a colocar os dados no computador. Não importa, você já sim. vai estar se envolvendo e já vai estar mostrando interesse numa área específica. Isso é tudo uma coisa que é muito fácil fazer nas férias, tanto aqui no Brasil, quanto se você quiser fazer no exterior, tem bastante oportunidade também. E Hum. em relação às Olimpíadas e competições, você já começar a procurar coisas mais desafiadoras, mais pensa em coisas que você vai poder se destacar também. Mas já é um começo, se você é uma pessoa competitiva, que faz prova bem, as férias seriam uma ótima oportunidade para você se preparar. Então, Boa. esse seria o Sobre a primeiro pesquisa, ano. rapidinho, eu tenho uma aluna agora com quem eu estou trabalhando, ela tem muito interesse em biologia marinha. Ela achou um projeto online onde ela tem que assistir uma gravação todos os dias e contar o número de tartarugas que está nadando no mar. Então, ao final de 30 horas, ela tem que criar um documento, um relatório. Ah, eu vi X número de tartarugas todos os dias. Então, é uma coisa bem bacana. Ela está fazendo 30 horas durante as férias em casa, mas é na área dela. Então, tem muitas oportunidades online. Pensando nesse exemplo, Wendy, eu Hum, também estou trabalhando com um cliente que ele gosta muito de fotografia, ele mora numa ilha cercada de uma vegetação que está, né, que está se decimando. Então, ele está tirando fotos ao longo dos anos dos mesmos lugares para acompanhar legal.
esse tipo de vegetação e fazer uma análise se está melhorando, se as NGOs que estão se propondo a trabalhar com isso estão fazendo um bom trabalho, se não estão fazendo um bom trabalho. Então, ele mesmo vai com a câmera dele e fotografa regularmente e está fazendo esse histórico também Ah, legal. de uma coisa que é importante para ele, né? Uhum, legal. Um outro exemplo. No segundo ano, aí a gente já está nos dois últimos anos, tá? Vou pensar um pouco no segundo e terceiro ano junto. O segundo ano é a sua é assim, é o seu momento de, se você não começou aquele projeto independente no ano passado, você começar agora. Não deixar para o último ano, porque no último ano parece uma coisa muito corrida, parece uma coisa muito feita só para o objetivo de colocar no seu currículo da faculdade. Então, o segundo ano, o ideal é que você já esteja reforçando, co- se aprofundando nas atividades que você já faz. Esse seria o ideal. Então, você escolher três, duas, três atividades que você é mais interessado e se aprofundar nessas atividades durante as férias também, tá? É, e é, as outras atividades você continuar fazendo, mas pode fazer de maneira mais esporádica. Então, escolher duas ou três atividades e usar as férias para colocar isso de uma maneira mais profunda, de conseguir agregar mais gente ou de conseguir crescer esse projeto, né? Então, o segundo ano é um ano crucial, tá? Também a parte do estágio e do trabalho pago também é muito importante, porque a gente aqui no Brasil, a gente não tem muita cultura de vou trabalhar para ganhar um dinheiro nas férias, né? Mas isso na Europa, nos Estados Unidos, é muito comum você ir entregar pizza, ou você ir andar, ser andador de cachorro, ou ser um babysitter. Se você conseguir uma oportunidade, trabalhar numa loja, que você consiga ganhar algum dinheiro, isso é bem importante. Mostra muita responsabilidade, mostra muito foco, tá? Como a Wendy tinha falado antes também, e esse trabalho, se for pago, melhor. Se não for, não tem problema. Mas, por exemplo, só para dar um exemplo, as universidades perguntam quando você fala, trabalhei, eu fiz um estágio em tal lugar. Eles perguntam quanto você ganhou e o que você fez com o dinheiro. Então, se você não ganhou nada, tudo bem, você vai falar, não, eu fiz voluntariamente porque eu queria aprofundar meu conhecimento, porque eu queria me dedicar a essa causa e tal. Mas se você conseguiu ganhar alguma coisa com o trabalho, é importante também você ver aonde você vai gastar esse dinheiro. Eu estou guardando para a faculdade, eu estou guardando para comprar um computador, para mudar meu celular. Então, mostrar que você está colocando um esforço maior nisso. E é no segundo ano também que você começa a traçar uma relação mais profunda com seus professores, porque os professores que vão te dar carta de recomendação são os professores do segundo e do terceiro ano. Então, é importante, às vezes, nas férias, antes das férias, você conversar com os professores que você já se envolve mais, perguntar se eles têm alguma sugestão para vocês fazerem nas férias. Já querer aumentar a sua relação com aquele professor que depois você vai pedir uma carta de recomendação. Se for
mesmas coisas do primeiro ano. Se for uma pesquisa, você já começar a mostrar os resultados dessa pesquisa. E aí, esse projeto vai de um 8 9 para um 10, tá? Hum. É, Fernanda, talvez você pode dar exemplo do seu aluno que fez seu estágio no McDonald's. Foi muito legal isso, porque o pai do menino tinha vários franchises do McDonald's ele falou: Ah, tá, eu vou trabalhar lá. Então, ele trabalhou em várias seções do McDonald's. Ele atendeu, ele fez hambúrguer, ele fritou batata frita, ele ajudou a limpar no final, e ele passou pela área de financeiro também. E ele fez isso durante várias férias, o que é uma coisa legal também, tá? Você voltar para aquele estágio nas férias seguintes. Pode ser em julho, pode ser em janeiro. Não precisa ser as férias inteiras. Pode ser por 2 semanas, por uma semana, quanto você tiver de tempo, tá? Então não precisa ser as férias inteiras, não vão ficar desesperados que, eu preciso descansar, eu preciso estudar. Pode ser uma parte das férias só, tá? Não precisa ser tudo. Mas o interessante é que, porque esse menino voltava sempre para fazer o estágio no McDonald's, ele começou a perceber, e ele tinha interesse por finanças, economia, começou a perceber como as pessoas iam para o gerente pedir vale antes de terminar o mês. Então, ele achou um problema ali, uma coisa que estava acontecendo, que ele tomou noção, porque ele estava ali no chão, trabalhando nas lojas, ele percebeu isso. E o que, que ele decidiu fazer? A gente pensou junto o que ele poderia fazer para ajudar essas pessoas a não ter que, no final, antes do final do mês, pedir vale, e chegava no final do mês, eles ganhavam muito menos do que eles deveriam se não tivessem pedido vale. Então, ele preparou uma apresentação para os funcionários para ajudar eles a como eles poderiam controlar melhor as finanças deles para não pedir os vales no final do mês. E assim, todo mundo gostou muito. Ele deu exemplos práticos, ele fez uma coisa numa linguagem bem acessível para as pessoas que trabalhavam lá. Então, foi um exemplo de bastante sucesso. Esse menino acabou indo para a UPenn, que é uma universidade muito desafiadora para a área de business, para o Wharton. Então, foi uma experiência que ele soube ver o que estava em volta dele, achar um problema e achar uma solução para aquele problema. Então, são coisas mais profundas no segundo ano, e aí você já vai amadurecendo o que, que você vai aplicar na faculdade e etc. No terceiro ano, é o ano de você consolidar mesmo aquelas atividades que você tem mais profundidade, que você realmente está trabalhando há um tempo e em vez de começar, como o Andy falou no começo, a achar mais 10 coisas diferentes para fazer, tá? Então, concentra naquilo que você já está fazendo. Uma coisa que se você está fazendo uma mentoria, se você está fazendo um projeto, é a hora de finalizar, é a hora de concluir e também é aquela hora de pensar o legado que você vai deixar. Se você vai deixar isso para o aluno que está no segundo ano e que ano que vem vai estar no terceiro ano. Então, acontece muito isso com os nossos clientes, deles terem criado um projeto que tem gente que é mais jovem. Então, que no ano seguinte vai assumir a liderança naquele projeto. Vou dar um outro exemplo que foi bem legal de meninos que são muito bons em matemática e faziam já a Olimpíada de Matemática, Olimpíada Brasileira de Matemática. Eles montaram um grupo para ajudar os alunos da NGO do Instituto Apontar a estudar
matemática para as Olimpíadas. E esses meninos são meninos assim que são muito inteligentes do Instituto Apontar e que não tinham essa oportunidade de ter aula antes da Olimpíada. Eles iam para a Olimpíada com o dom que eles têm, né? Então, esse projeto é um projeto que já está passando de cliente para cliente na Alma Mater e de aluno para aluno de escola há 3 anos. Há 3 anos que esse projeto se repete e vai sendo passado de um aluno para outros alunos que também têm o mesmo interesse. Tá? Então, pensar que no terceiro ano é aquele ano de concretizar. A gente vai falar sobre curso fora do Brasil, curso no Brasil. Então, eu sei que muita gente, quando pensa em atividade de verão, pensa só em participar de um curso no exterior e que isso vai fazer diferença na, na sua application, na sua candidatura. É, sim, é muito legal você participar de um curso no exterior, principalmente se o curso é um curso desafiador, dado pela própria faculdade. Tomem cuidado, porque muitas vezes empresas alugam espaço na faculdade para dar cursos. E os cursos não são dados exatamente pela própria faculdade, então não são cursos muito fortes que vão ter muita relevância na sua candidatura. Mas fazer um curso no exterior, se você pode financeiramente, ou também, tá? Vou falar que a gente todo ano tem candidatos que aplicam para bolsas em cursos no exterior com bastante sucesso. Ano passado a gente teve uma menina que ela fez um curso em Chicago com bolsa. Eles pagaram tudo, até ajudar ela no visto, eles ajudaram, e depois essa menina foi aceita com bolsa total em Chicago. Então, assim, é possível bolsa em cursos durante as férias, tá? Mas o que a gente quer falar é que se conseguir fazer um curso no exterior, ótimo, porque vai te dar experiência, independência, você vai praticar o seu inglês, você vai ser exposto a conhecer pessoas do mundo inteiro que estão ali também com a mesma objetivo que você. Então, tem muitas vantagens para você fazer um curso no exterior, além só do acadêmico, né? Tem o network, tem a independência, tem a autoestima, tudo isso é bem interessante, mas se não conseguir por questão financeira, pode ser um curso no Brasil, ou então todas essas outras coisas que a gente falou. Por isso que a gente queria dar bastante noção do que importa e do que não importa, para vocês não ficarem com a ideia de que, e com a pressão de que tem que fazer um curso no exterior. Tá? Principalmente às vezes no último ano, não é um bom momento, porque você tem que estudar ou para o SAT ou para o IB. O Andy vai falar um pouquinho sobre essa coisa, essa pressão que às vezes, né, os meninos ficam de vou fazer alguma coisa além de estudar nas férias ou vou ficar só estudando, né? O que que eu vou fazer? O que que eu devo fazer? Porque a minha escola diz que eu tenho que estudar para o IB, para o Enem, para o SAT, e eu também, as universidades me dizem que eu não posso ficar só estudando, porque isso todo mundo vai fazer, então tem que me diferenciar. Então, eu vou deixar o Andy falar um pouco sobre isso. Sim, acho que o primeiro ponto que é importante é cada pessoa tem sua jornada. É, todos vocês têm pontos fortes, pontos que precisa ser desenvolvido um pouco mais. Então, não tem uma simples resposta. Não, não posso, não deve fazer isso. Realmente, você tem que dar uma olhada. Quais são as coisas que eu já tenho? O que é a coisa que realmente está faltando? Especialmente no terceiro ano, porque não consegue fazer.
três, quatro coisas ao mesmo tempo. Sim, você tem que descansar também, algumas coisas, mas no momento eu tenho um aluno que é ele é atleta profissional. E durante o semestre ele faz a escola, ele tem todas as competições, os regionais, nacionais, quase todos os meses. Ele nunca tinha um momento para estudar para o SAT. Mas para as faculdades para quais ele quer ir, ele tem que mandar uma nota de SAT. Então a gente está conversando, melhor ir para fora fazer um curso ou melhor ficar e usar esse tempo para fazer o SAT. Não, a estratégia dele é diferente, talvez, de outra pessoa. Então, realmente, tem tantas coisas, tudo está nos chamando, tem que fazer isso, tem que fazer isso. Tem que também dar uma calma para mim, o que está faltando. Qual vai É, ser o diferencial para mim nesse momento, é, especialmente no terceiro ano. Porque a gente também não quer que você tem que chegar no final do ano com saúde mental também, né? Então, se você está tentando fazer tudo, então, às vezes, para algumas pessoas, é melhor fazer um curso online, ou esse atleta, ele vai fazer um intensivão de SAT, mas também vai fazer um projeto, visitar um creche alguns dias por semana, alguma coisa. Então, não vai só estudar. Mas também é um momento bom se você precisa estudar. Então, eu não estou dando uma resposta simples, mas isso é para cada pessoa tem uma estratégia um pouco diferente. E a é. gente pode te ajudar a entender qual seria a melhor coisa para você focar nesse momento. Se você, eu acho só que se você for decidir que quem faz IB, quem vai aplicar para o exterior, né? Tem o SAT também, tem Abitur, tem BAC, tem provas importantes no segundo semestre, às vezes, e precisa estudar. Concentra no estudo, mas, como o Andy falou, faz algo mais simples, que seja que não vá tomar muito seu tempo, mas é importante não só ficar estudando, mas ter alguma outra coisa, porque é aquilo que eu falei, estudando. Todo mundo vai estar. As faculdades assumem que isso não é um diferencial você ter ficado estudando durante as férias, é sua obrigação, tá? Mas aí você inclui uma coisa que não vai atrapalhar se você tem que estudar, tá? Então, por aí, Ah, assim, não se é, é, não fique muito ansioso, não se estresse, sim. e cada um é cada qual nessa situação, Por né? exemplo, alunos que moram no Rio, se você gosta de surf, a gente tinha vários alunos que participam em um projeto bem bacana, Adapt Surf, que ajuda crianças que têm deficiência para surfar, para aprender a surfar. Então, você está ajudando outras pessoas, mas você está na praia fazendo alguma coisa que você gosta muito. Então, isso é uma atividade bem bacana para fazer nas férias também. Eu já falei um pouco do Hum. trabalho pago. Aí algumas pessoas perguntam, não, mas o curso é mais importante. Eu já percebi que os pais, principalmente, têm a tendência de achar que o curso é mais importante, tá? Nesse caso, eu diria que se você tiver a oportunidade de fazer ou um ou o outro, o trabalho pago seria mais importante. Porque vai te dar responsabilidade, vai mostrar que você é sério, vai mostrar que você já começou a ganhar o seu dinheiro. Então, entre uma coisa e outra, escolheria o trabalho, tá? Uhum. Os Curso. cursos online, vou deixar o Andy falar um pouco sobre isso. A resposta é simples, conta-me sim, tá? E tem muitos cursos bem bacanas online, em todas as áreas diferentes. É um jeito, não, tem algumas com preço baixo, alguns estão gratuito, mas ainda tem qualidade boa.
Então, sim, é uma atividade bem bacana de fazer de casa, pode fazer no seu tempo, não tem que ser uma aula numa hora específica todos os dias, pode ser, mas também tem cursos online que você pode estudar no seu tempo próprio. Então, conte-me sim, tá? Eu não sei se vocês já ouviram falar de Coursera, Hum, mas dá uma entrada, você pode filtrar sobre o nível do curso, pode botar para principiantes, intermediário, avançado. Se você quer um certificado no final, você paga um valor mínimo, 30 e poucos dólares. Se você quer uhum, fazer só o curso, tem vários que são de graça e são dados por professores de universidades top, assim. hum. E É o hoje. curso é dividido em vídeos, workshops, e você faz no seu tempo também. Então É é hoje. bem interessante. Hoje em dia não tem falta de cursos online de inteligência artificial também. Sim. Como usar ChatGPT, como melhor, como desenvolver um app. Então tem um monte de cursos muito interessantes online que pode fazer. Sobre colônia de férias, né? Às vezes também as pessoas ficam, não vou para colônia de férias. No nono ano, eu diria que, tipo, super ok ir para colônia de férias, sabe? Você ainda é novo, se você for uma pessoa que é ativa e quer também. Conhecer gente, não precisa ser quando você está no nono ano, não precisa ser um curso numa faculdade, uma coisa acadêmica. Pode ser a sua última chance de fazer algo lúdico e de criar amizades que vão continuar para a vida inteira, que vão ser Uhum, um network para a vida inteira. Então, tanto colônia de férias no Brasil quanto no exterior, pode ser uma coisa bem legal para você fazer ainda no nono ano. Eu vou dar um exemplo, porque como o Brasil, né, é, a situação que a gente tem no Brasil, no Rio, São Paulo, cidades grandes, Salvador, Porto Alegre, mesmo Brasília, a gente tem, muitas vezes a gente vive numa bolha e os alunos tendem a conhecer aquelas pessoas da escola e sair com as pessoas da escola e conviver com as pessoas da escola que são muito parecidas com eles. Então, na colônia de férias, estava até conversando com uma aluna essa semana e ela estuda numa escola judaica e ela estava falando como ela gosta de ir para a colônia de férias porque ela conhece gente lá também de todas as religiões, de todos os lugares do Brasil, e aprende muito também sobre tudo. Então ela abre muitas perspectivas dela indo na colônia de férias, tá? Então se você ainda hum, está no nono ano e não quer fazer algo acadêmico, os pais não precisam ficar preocupados também em pressionar o filho a fazer. Mas se também uma dica boa é se for para uma colônia de férias não com mesmos amigos da escola, seria melhor, né? hum, Porque abrir a cabeça, se desafiar e tal, e não ficar também andando sempre com os mesmos grupinhos, porque às vezes as colônias de férias a gente vai fazer amigos para a vida toda. uhum, tá. A próxima pergunta comum é, além de um curso presencial ou online, que outras atividades acadêmicas podem ser realizadas? A gente já falou bastante sobre pesquisa. Também tem muitos, se você gosta de escrever, tem muitas competições internacionais, de redação, de escrever um artigo, alguma coisa assim. Também muitas faculdades vão pedir quais livros você já leu, quais podcasts você já escutou. Então, é para construir uma bagagem acadêmica. Mas tem
Eu sei, eu tenho alunos que aplicam para várias competições online, escrevendo redações, às vezes ganham US$ 500, alguma coisa, mas também mostra seus interesses ou curiosidade acadêmica, tá? Um, Tem mais duas, achei. Ah. Como escolher um programa de verão de qualidade, Fernando? Então, aquilo que eu estava falando, vocês procuram, se forem para o exterior principalmente, procuram ver se o curso é dado pela própria faculdade ou é dado por terceiros. Tem alguns que são dados por terceiros que são bons cursos, mas outros só para ganhar dinheiro. Então, procurem saber bem sobre o curso, se é dado pela própria faculdade, se é dado por terceiros, ver as né, se tem opiniões sobre o curso de pessoas que já foram e ter certeza que estão escolhendo algo que é profundo, que vai fazer a diferença. Não adianta só ir por porque o curso é em Oxford, então deve ser. Vou botar isso na minha application, deve ser ótimo, que eu fiz um Hum, curso em Oxford. Não, mas se o curso não for bom, não vai acrescentar nada, tá? uhum. Então, só para mais um alerta para vocês ficarem atentos a isso. Tá, boa. É só para dizer que tem programas não só nos Estados Unidos, mas tem no Reino Unido, tem várias na Europa, University of Amsterdam, Bocconi, Canadá, tem várias. Então, tem programas em vários lugares no mundo. É a última pergunta. Ainda dá tempo se inscrever num programa de verão? Sim. Ok? Não todas ainda têm vagas abertas, mas se tiver interesse em fazer um programa, a gente pode te ajudar com isso. Um, sim, não sei se tem mais alguma coisa lá para falar, Fernanda. Não, assim, a gente tem uma pergunta já Uhum, aqui, que é bem interessante, do Carlos. tá. Ele falou: Eu comecei um projeto individual e gostaria de saber se estou fazendo certo. A minha irmã sofreu com depressão durante os tempos da escola dela. Usando isso, eu criei um projeto parecido com um mood tracker. Mood tracker, tipo. Algo que pode medir quanto de estresse você tá, né? A minha escola que ajuda as psicólogas a monitorar o nível de estresse dos alunos de IB. IB, para quem não sabe, é um currículo que algumas escolas internacionais oferecem, que dura 2 anos e que é bastante desafiador, tem bastante pressão, bastante trabalho para fazer fora da escola. Então, é, os alunos muitas vezes ficam ansiosos e muito pressionados porque são muitos prazos realmente. Tá? Mas hoje é um problema, Carlos, né? Ansiedade é um problema que dos jovens. Eu acho que você fez muito bem assim, porque você pensou numa coisa que realmente é muito atual e muito perceptível para todo mundo. Uhum. E eu acho que é, a ideia é excelente. E ele Sim, está muito bom. falando que ele está tentando expandir esse projeto para fora da escola. Se você tem amigos em outras escolas, você pode conversar com eles e ver se eles estão interessados e pedir para eles levarem para a coordenação da escola e perguntarem se a escola estaria interessada em implementar uma pesquisa, um programa parecido na escola. Isso é a hora, Carlos, que você vai usar o seu network de amigos, de familiares, para tentar expandir esse projeto. Eu acho muito legal a sua ideia. Uhum. É, tem a ver com psicologia, sim, mas tem a ver com ciências, tem a ver também com. é,
com pode ter a ver também com a parte de marketing, de criar uma coisa fácil visualmente para os professores poderem monitorar esse nível de estresse dos alunos. Bem É, bacana. eu acho que achei bem bacana, tem que ser uma coisa também que você tem que se preocupar com a descrição, de ser discreto, né? Porque não expor nenhum aluno. Então, acho que é bem interessante essa sua ideia. Quando a gente tem um aluno trabalhando com a gente com um projeto parecido, o que a gente vai fazer é contactar outros alunos que a gente sabe que têm os mesmos interesses e vai tentar ajudar a fazer essa mediação que o Carlos está precisando para colocar o projeto em outras escolas. A Andrea está falando que o filho fundou um projeto, mas que ele está super envolvido e conseguiu dar um caminho melhor depois que entrou. Isso impacta nas applications dele, mas ele está super envolvido e conseguiu dar um caminho. Sim. Ah, legal, ótimo. Quanto mais ele se envolver. Ah, ele não fundou o projeto. Entendi. Uhum. O filho dela não fundou o projeto, mas depois que ele entrou no projeto, ele conseguiu dar um caminho muito melhor ao projeto. Isso é maravilhoso. A Uhum. gente, se a gente estiver trabalhando com o filho, dessa pessoa, a gente vai ajudar ele a falar isso na hora de colocar a application dele no papel. Na Uhum. hora de colocar a candidatura dele no papel, vai ter uma oportunidade dele descrever essa atividade. E aí ele vai falar: depois que eu entrei no projeto, eu implementei esse método novo e com isso eu consegui atingir esses resultados. Então você não precisa ser o fundador do projeto para Sim. você ter é, aquela profundidade que você precisa da participação do projeto. Às vezes é até mais importante o que você falou do que Uhum. você ter fundado o projeto Sim. e deixou ali para Uhum. trás para os outros correrem atrás. Sim. Então, não se desanimem se vocês Uhum. não tiverem fundado o projeto, tá? Vocês podem se apropriar de Sim. aprofundar os projetos que já existem. Sim, às vezes pessoas que criam um projeto no final do ensino médio, eles largam a mão. É o que É, aconteceu. Às vezes as faculdades estão, o que aconteceu com esse projeto? Então, às vezes, mesmo que a gente está falando, criar um projeto independente, pode ser uma campanha que está ligada a um ONG que já está existente. Não tem que sempre começar alguma coisa. Às vezes é bom, ou você dá aumenta o seu envolvimento, sim, mas não tem que ser o fundador para ser um líder, para ter influência, para ter impacto. sim, Com sim. certeza não. A gente tem bastante cliente que entra em projetos já existentes e consegue melhorar aquele projeto, aumentar aquele projeto, e isso é super importante. Sim. É, então, tem alguém perguntando também qual a nota mínima do SAT IB para entrar em uma Ivy League. Bom, olha, não, como a gente tinha falado, a application é holística, tá? Mas assim, eu diria que para entrar hoje, a Ivy League não é só aquelas Ivy Leagues, aquelas 7 universidades que a gente conhecia antigamente, tá? Hoje as top 20, top 30 são consideradas Ivy Leagues, tá? A Forbes acabou de sair com uma lista de Hum. Ivy Leagues que vocês deviam olhar, porque não são só aquelas típicas Ivies, né? Mas eu diria que uma nota boa no IB seria uma nota acima de 38, 40. Realisticamente, tirar 38, né? Ser predicted,
40 é ótimo, ou acima de 40. Mais um 38 bem tirado, assim, é muito bom para o IB. E para o SAT, com certeza acima de 1450, 1500. Mas a gente já teve clientes entrando em Stanford com 1470 e outros clientes com 1530 que não entraram. Então, vai depender do, do resto da application, né? Do como a gente está contando a história desse aluno também, tá? Então, acima de 1450 é uma excelente nota, e aí, entre a pessoa que tira 1.600 e não entra para uma Ivy League e uma pessoa que tira 1470 e entra para Stanford, o que que fez a diferença, tá? É como ela contou a história dela e como ela viveu os anos de high school dela. E, claro, uma nota do IB e uma nota de um Abitur, etc., vai complementar o SAT, tá? Quando o aluno tem esses currículos e tem uma nota boa, é, isso vai ajudar muito, né? Ou quando ainda não tem a nota que tem um predicted alto. Uhum. Tá. Eu acho por causa do tempo, talvez a gente vai encerrar aqui, mas por favor nos seguir no Instagram, pode mandar um WhatsApp, um e-mail, se quiser falar mais, a gente marca uma call, pode escanear o código aqui para saber mais. A gente vai lançar um novo site logo com novas coisas acontecendo na Alma Mater. E no mês que vem, É, no próximo webinar, a gente vai olhar 5 programas de business melhores na Europa, como entrar Bocconi, IE, ESADE, EdHec e Erasmus, que vai ser bem prático, que vai ser excelente para entender como entrar nos melhores programas de business na Europa. Sim, Fernanda, também, não, eu ia falar que se vocês quiserem marcar uma primeira reunião com a gente, não é sem custo e a gente vai tirar suas dúvidas pessoais, vai conhecer melhor a história dos seus filhos ou as suas histórias e é só mandar preencher o welcome nesse QR Code. E aí a gente marca a reunião, tá? Sem ótimo. custo, para a gente Tá, falar mais sobre o assunto maravilha. específico de cada um. Tá. Tá, mas muito obrigada pela presença. É, Obrigada a a gente todos. se fala. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, boa noite.